você que está pela internet, eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter a sua participação, mas nós ficaremos mais felizes se você puder vir presencialmente aqui. Nós temos momentos de comunhão fantásticos, nós temos momentos de oração e, claro, a palestra presencialmente. Então, se você puder, nós gostaríamos de contar com a sua presença. Temos ainda o mês de novembro inteiro, vamos encerrar as nossas atividades em dezembro, lá no dia 2 de dezembro, então você ainda tem oportunidade de vir aqui participar conosco também. Queridos, vocês estão felizes? Vocês estão com frio? Não. Vocês estão felizes? Sim. Ah, melhorou um pouco. Vocês estão cansados? Um pouco. Então está explicado, né? Está explicado. Com fome não, né? Todos vocês comeram. Ah, bom. Muito bem. Queridos, nós sempre falamos aqui em todas as nossas apresentações, e não cansamos de repetir, né, irmão Gil, que o CR ele é um programa fundamentado, estabelecido nos pilares da Palavra de Deus. Talvez a grande diferença do Celebrando Restauração para outros programas semelhantes, e existem outros, seja essa. Eu falei durante a apresentação, durante a abertura, que nós temos um poder superior e damos nome a esse poder, que é Jesus. Este manual, no qual é o nosso guia para todo o nosso processo, para as palestras que fazemos aqui, para as reuniões que fazemos aqui, ele contém 12 passos, 26 lições e 12 passos. E cada um desses passos, ele é estabelecido num valor eterno, num princípio do reino de Deus. Diante disso, seria uma incoerência do programa não ter uma lição que falasse da forma no qual nós devemos nos comunicar com aquele que é o criador do programa. Quem é o criador do programa? Deus, Jesus, isso mesmo. Então, se não houvesse uma lição que falasse sobre oração, sobre meditação, sobre as formas que nós devemos nos comunicar com aquele que criou esse programa, no qual cada passo está fundamentado, seria uma incoerência da nossa parte, não é verdade? Eu acredito que todos que estão aqui já foram em vários seminários sobre oração, já participaram de ensino, escola bíblica sobre oração, já viram sobre oração de todas as maneiras, já ouviram muitos palestrantes sobre oração, não é verdade? Talvez eu não precisasse falar sobre o que é oração, e nem pretendo falar muito sobre o que é oração. E o meio mais fácil de nós falarmos sobre oração, para tantas pessoas que já ouviram sobre oração, é falando daquilo que oração não é. Porque às vezes nós nos confundimos. Apesar de nós já termos recebido todos os conceitos, aprendido tudo sobre oração, nós ainda fazemos confusão. E para isso eu quero pedir que você abra num texto, é óbvio, da própria palavra de Deus, porque não teria como falar sobre oração se não falássemos ou não abríssemos a palavra de Deus. Esse texto ele se encontra lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. E nós vamos entender então por quê que nós vamos... por que nós devemos primeiramente começar falando sobre aquilo que não é a oração. Olha o que diz Mateus 6, versículo 1, tem muitos abrindo ainda. Que bom que vocês trouxeram o manual de vocês, né? Aliás, os celebrantes trouxeram o manual de vocês, o companheiro, e o outro maior também trouxeram? Sim, né? No celular, alguns impresso. Pode trazer no celular, tá? Não tem problema. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado,
Não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai que observa em segredo os recompensará. Aqui foi só um contexto sobre o que não é oração. Porque quando nós oramos, por muitas vezes, nós temos o hábito de querer que todo mundo veja que a gente esteja orando. Sabiam disso? Agora olha o que diz o versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repartirem as palavras várias vezes, aliás, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Todos conhecem esse texto? Sim, né? É um texto que nós estudamos bastante. A primeira coisa que oração não é, queridos, e não deve ser, é obrigação. Se tem uma coisa que nós não podemos permitir que a oração seja para mim e para você, é uma obrigação. Mas ela precisa ser, sabe o quê? Uma necessidade. No versículo 5 ele fala, quando orardes. Ele não está falando se orar. Ele não está falando, você é obrigado a orar. Ele está dizendo, faça por prazer. O quando aqui parece uma imposição, não parece? Sim, mas não é imposição. Nada que vem da parte de Deus é obrigação. Nós temos liberdade de fazermos, se quisermos ou não. Mas não são poucas as vezes em que nós oramos ou fazemos o nosso devocional por obrigação. Ou talvez porque nós fizemos um calendário fixo, né? Aqueles mais organizados têm a sua agenda, na verdade, e colocam lá no calendário fixo e obrigatório. Mas a oração tem que ser a necessidade, sabe do quê? Da comunhão com Deus. É por isso que nós precisamos sentir vontade de orar. Por necessidade de comunhão com Deus e não por obrigação. Quando nós oramos por obrigação, sabe o que acontece? Ela se torna uma oração automática. Mas existe oração automática, pastor? Não, existe. E talvez se você avaliar bem, refletir bem sobre a forma com que você ora, você vai ver que ela é mais automática do que você imagina. Talvez até as palavras sejam as mesmas. A nossa oração tem que ser por prazer de estarmos na presença de Deus. Jesus nunca obrigou ninguém a orar. Nunca. E nem vai fazê-lo. A segunda coisa que oração não é uma posição. Talvez pareça incoerência, né? E depois eu vou explicar por que talvez pareça incoerência. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Orar em pé nas sinagogas. Vocês sabiam que eu gosto de orar em pé? Eu gosto de orar em pé e falando ainda. Para que a minha mente não... A Bíblia diz que a nossa mente, ela vagueia, ela cocheia em vários pensamentos. Eu gosto de orar em pé, andando e falando alto. A minha esposa me apelidou do leão enjaulado. Quando vocês vierem aqui na reunião, na capela, e virem o pastor aqui andando e falando, não precisa chamar emergência, psiquiatra, nem nada, tá? É porque eu estou orando em voz alta. Aliás, orar andando é muito bom.
pensando até fisiologicamente, a circulação está acontecendo. Eu gosto desse movimento. Quando nós fizemos a nossa reunião ano passado, lá, né, falando sobre oração no grupo de passos, e fomos lá para o salão de cultos, eu fiquei orando, caminhando. Aliás, se tem um lugar para orar lá no salão de cultos, quando não tiver ninguém, é maravilhoso, porque você pode caminhar. Aliás, faz até exercício, né? Eu me lembro que eu trouxe até aquele meu relógio para medir os passos que eu dei lá, eu dei muito passo lá. Mas é a minha forma. Oração não é uma posição. Eu não preciso estar de pé, de mãos levantadas. Eu não preciso estar ajoelhado. Por quê, pastor Edinaldo? Porque essa disposição não é física. A oração, ela é uma disposição daqui, do coração, do interior. Se por um acaso você quiser orar em pé, sentado, ajoelhado, andando, caminhando, sei lá, deitado, você pode fazê-lo. Porém, o que vai levar você à posição é a disposição do coração. Percebem a diferença? E o texto diz que eles oravam em pé nas sinagogas para parecer a todo mundo que eles são espirituais e que estão orando. O verdadeiro discípulo de Cristo não precisa mostrar para os outros que ele está orando. Ele tem que mostrar para Jesus. Ele tem que desejar estar na presença de Jesus. Quando nós começamos a querer agradar aos homens através da oração, a coisa começa a ficar ruim. Eu me lembro muito bem de um irmão, ano passado, quando nós entramos nessa lição, que ele falou assim: pastor Edinaldo, eu estou apavorado. Eu falei, vamos conversar, o que aconteceu? Estão me dando uma oportunidade lá no meu PGM, para eu liderar, mas eu não sei orar. Eu falei, vamos fazer uma dinâmica aqui nós dois. Nós estávamos com algumas cadeiras na sala, eu falei, vamos fazer de conta que nós estamos numa reunião de PGM. E que eu sou um dos participantes do PGM. E eu quero que você comece a orar. Ele não conseguiu. Eu falei, sabe por que você não conseguiu? Porque você está querendo orar para homens. Eu falei, você vai esquecer que tem pessoas aqui, você vai fechar os seus olhos, vai esquecer que o Edinaldo está aqui, e você vai orar conversando, falando com Deus. Você vai conectar com Deus, não é com os homens. E nós tivemos uma grande experiência. Ele saiu maravilhado. Tem diferença entre orar para Deus e orar para alguém. Claro, a gente tem que orar por pessoas, não é isso que Deus pede para nós? A pessoa está com alguma enfermidade, está precisando de uma oração por alguma causa, a gente ora. É uma oração horizontal. Mas mesmo na oração horizontal, a gente tem que orar para quem primeiro? Para aquele lá de cima. E a gente fica querendo o quê? E isso trava a gente. Sabe por que trava? Porque a gente começa a comparar a forma que o fulano, o beltrano, o ciclano oram. As palavras são mais bonitas do que as minhas, porque eu não sou culto o suficiente para orar. Se fosse olhar tanta coisa que nós não somos suficientes, coitados de nós, né? Então não é uma posição. Orar não é posição, mas é uma disposição de coração. Sabia que orar não está também relacionado a nenhuma coreografia? Engraçado isso, né? Mas é. Cada um tem a sua forma de orar. Não é coreografia. Que eu preciso ensaiar para orar, para entrar na presença de Deus, para estar aqui na frente orando por cada um de vocês. E oração não é imposição. Versículo 8. Ela é o quê? Confiança. Sabe o que oração não é? Querer mudar a vontade de Deus. Não são poucas as vezes que nós entramos na presença de Deus, determinados a querer mudar a sua vontade.
Sabe qual que tem que ser a minha disposição e a tua disposição quando nós entrarmos na presença de Deus? Senhor, muda a minha vontade. Que ela seja a sua vontade. Percebe que oração não é? E é o que nós mais fazemos? E a hora vai passando. Glória a Deus, aleluia, né? Outra coisa que oração não é: palavras ditas mecanicamente e friamente. Da mesma forma que nós nos emocionamos quando estamos com alguém, quando conversamos com alguém, nós devemos ser assim na presença de Deus, naturalmente. Oração não é discurso com palavras difíceis. Vocês sabiam que não é feio a gente escrever uma oração? Quem aqui já fez oração escrita? Não é tremendo? É bom a gente fazer esse exercício. Mas sabe o que vai acontecer? A não ser que você leia na íntegra. Quando chegar na presença de Deus, vai falar tudo diferente. Claro, vai ter um sentido, mas não vai ser igual você escreveu. Mas é importante fazer esse exercício. Eu já fiz isso várias vezes. Mas quando a gente entra na presença de Deus, vai sair o que tiver que sair. Oração não é dar ordens a Deus. Não é dar conselhos a Deus. Não é tentar convencer Deus. Meu Deus, quantas coisas a oração não é, né? E parece que a gente se identifica tanto com elas, né? Quando a gente entra na presença de Deus, a gente tenta convencer, a gente tenta dar ordens, a gente tenta que Ele faça a nossa vontade, a gente tenta dar conselhos, até isso a gente faz. Assim, o nosso discurso é assim, Deus, olha só, eu não quero me intrometer, né, nas suas decisões, mas eu vou te dar uma sugestão. Tá? Eu sugiro, então, que o senhor faça isso, que o senhor faça aquilo. Não é comum isso? Sim ou não? Estou exagerando? Não, né? Mas então o que é oração? Falar com Deus, se comunicar com Deus, se relacionar com Deus. Mas para mim, oração unicamente é ter intimidade com Deus. Porque eu posso me comunicar, eu posso falar, eu posso até me relacionar. Mas a que níveis? Quantas vezes nós fazemos isso, né? Eu falo com Deus, me comunico com Deus, eu até me relaciono com Ele, né? Mas qual o nível? Tem que ser no nível de intimidade. Vocês sabiam que Deus deseja intimidade com a gente, não? Sim. Vocês sabiam que Deus tem hora de local para falar com a gente? Opa, não senti firmeza. Vocês não sabiam? Vocês nunca marcaram nada com Deus? Tem que marcar. Marcar na agenda. Hora, dia e local. Querem ver uma coisa? Abram lá, Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9. Gênesis 3, essa é fácil, hein? Primeiro livro da Bíblia. 3, 8 e 9, olha só o que fala. Essa tradução fala assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram, ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu gosto da tradução, uma outra tradução que eu tenho, que fala assim, que na viração do dia, o que é viração do dia? Tarde para a noite. Deus vinha ter comunhão com quem? Com Adão e Eva. Aonde? No jardim. Oh, glória a Deus. Jardim é lugar de comunhão. Quem tem jardim em casa aí?
Aproveite o seu jardim, se você tiver. Lugar de comunhão. Deus tinha hora, dia e local. Que dia? Todo dia. Que hora na viração? Qual local no jardim? Vocês acham que mudou? Sabe qual é o problema? Que nós não experimentamos isso, e talvez isso seja surpreendente para nós. Eu percebi que alguns até tomaram um choque aí, sabe o que é? É porque nós não marcamos com Ele. Hoje nós temos no celular toda a nossa agenda, não é verdade? E por que nós não marcamos hora, dia e local para nos encontrarmos com Deus? Inclusive na nossa agenda do celular tem aquele recurso que você coloca indeterminadamente. Hoje eu estava fazendo discipulado com o irmão, eu falei, irmão, qual o melhor horário para você fazer o devocional? Tal horário, hora, dia e local. Um horário que seja bom, que você não tenha distração, que você esteja em paz. O dia, todo dia. E o local que você sinta prazer, você sinta bem-estar. Bem acomodado, bem confortável. Sabe como é que a gente conquista a intimidade com Deus? Todo dia. Depois eu vou falar um pouquinho sobre oração, orar sem cessar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que nós conseguimos orar sem cessar. Sabiam disso? Mas orar sem cessar não é dessa forma que nós estamos pensando. Depois eu vou falar um pouquinho, se der tempo. Vai dar tempo. Deus é bom. Então, o que é oração? Intimidade com Deus. O que é oração? É comunhão. Sabe o que é comunhão? Eu falei que eu ia falar para vocês o que é comunhão. Comunhão é vida. Comunhão é igual vida. Nós não temos prazer de estar na presença um do outro? Ah, tem muitos irmãos aqui que nós adoramos estar juntos, né? Isso é vida. Que experiência maravilhosa estarmos em comunhão. Sabe o que está faltando para nós? Irmos mais para o jardim. Desejar mais o jardim. Por que vocês acham que Jesus foi para o jardim do Getsemane? Lugar de comunhão. Lugar onde você chora. Lugar onde você coloca os teus sofrimentos, as tuas lutas. Lugar onde você diz, Pai, está pesado. Passa de mim este cálice. Eu ainda vou fazer uma ministração só sobre jardim aqui. Já determinei, quando eu estava fazendo só sobre jardim, para o ano que vem. Para nós entendermos a importância do jardim. Está faltando o jardim. Agora, pastor Edinaldo, ok. Nós já vimos o que não é oração, já vimos o que é oração, já vi que eu tenho que agendar com ele. E eu não estou brincando, tá? É assim, eu estou falando sério sobre agendar. Eu quero que você coloque na sua agenda do celular. E como você faz com todos os outros compromissos que você não adia, que você não interrompe, você faça assim com Deus. Ah, eu tenho um encontro hoje, todo dia, às 9 horas da noite. Das 9 às 9h30. Não abra exceção. Das 9 às 9h30 você vai ter comunhão com Deus. E se alguém vier com alguma proposta para você das 9 às 9h30, todo dia, eu não posso. Você não precisa dizer o porquê. Eu não posso, eu tenho compromisso. Acabou. Agora, pastor Edinaldo, eu oro de qualquer maneira? Vocês acham que é de qualquer maneira? Não? E não é mesmo. A oração ela tem uma estrutura, ela não pode ser feita de qualquer maneira, ela tem que ser feita de forma organizada e inteligível. Mas sabe como é que nós oramos? Igual tagarela. Só falamos, pedimos, pedimos. Tem uma estrutura de oração. Eu falei antes de nós abrirmos aqui, que toda essa liturgia que nós temos, quando eu falo liturgia, estou falando até do culto, e pode pensar no culto de domingo mesmo. Ela tem o quê? Um objetivo.
Olha só. A oração, ela tem um momento de adorar. Como é que eu entro na presença de Deus, primeiramente? Adorando. E quando eu falo adorando aqui, eu não estou falando apenas de cantar louvores. Adorar, e agora sim você pode usar a sua posição, é se render. É a cerviz estar baixada, é estar de joelhos, não sei, adora da forma que você desejar. Mas adorar também é dizer palavras para Deus daquilo que Ele representa e significa para nós. Essa é a primeira coisa que nós fazemos. Agora a pergunta que eu faço, a gente sabe dizer palavras para Deus daquilo que Ele representa para nós? Não sabemos. Nós não sabemos nos expressar emocionalmente para Deus. E se você tiver dificuldade de se expressar emocionalmente para Deus, eu vou te dar uma ajuda. É só você ir para a Bíblia. O livro de Salmos tem palavras tremendas que você pode dizer a Deus. Mas tem outros textos também, tem outros livros também. Você vai aprendendo. Se tem alguém que sabe se expressar na presença de Deus, é o salmista. E aí você pode escrever a tua listinha, tá? Deus, tu é bom. Pode colocar os atributos de Deus ali. Expressar palavras do teu coração. Isso é adoração. A segunda parte da estrutura, tem bastante texto bíblico para ler, mas não vai dar. Tem texto bíblico para todas essas questões, mas não vai dar. É confessar, um momento de confissão. E sabe o processo de restauração? Ele entra aqui. Deus, eu venho lutando com a ira, mas hoje eu dei uma pisada na bola. Eu te confesso. Lá no trânsito tomei aquela fechada e mirei. Esse é o momento. O momento de confissão. Tem um outro momento. Agradecer. Gratidão. E quer que eu diga mais? Se você entrar num momento de oração diante de Deus e você não souber o que falar, comece agradecendo. Que só isso já vai ser suficiente. Pastor Dinaldo, eu tenho um problema, eu entro na presença de Deus, eu não sei o que falar. Eu não consigo falar. Agradeça. Tem tantas coisas que nós podemos agradecer a Deus e a gente não faz. O pastor Dinaldo está me deixando ansioso, não vai ter momento de pedir, não? Eu achei que vocês já iam falar isso já. Sabe o que a gente vai fazer com o pedido? Nós vamos deixar ele por último. Estrategicamente. Eu adoro, eu confesso, eu agradeço, eu intercedo e depois eu peço. Sabe por que eu falei para deixar por último o nosso momento de petição, de pedir? Porque se você determinou meia hora, no finalzinho talvez não dê tempo de você pedir. E aí, com certeza, a gente vai ser tratado. Porque se nós colocarmos ele como o pedido como primeiro, foi às meia hora, só no pedido. É verdade. Deixa por último. Se der tempo, você pediu. Se não der, a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente precisa. Claro que Ele gosta de ouvir e precisa ouvir. Mas se não der tempo, eu posso garantir para vocês que os 4 primeiros já foram suficientes para Deus, para alegrarmos o coração de Deus, para Deus se alegrar de nós. Sim ou não? Queridos, orar não é só pedir. Precisamos mudar, virar essa chave. E sabe por que a gente precisa virar essa chave? Porque quando nós pedimos e não recebemos,
lembrem que a vontade não é nossa, a gente se frustra, a gente desanima, a gente perde a vontade de estar na presença de Deus. Não deveria ser assim, né? Mas é isso que acontece. Deixe os pedidos por último, se der tempo você vai fazer, se não der, com certeza você já foi muito abençoado através desses outros momentos. Então tem uma estrutura, não é de qualquer maneira que nós oramos. Olhem só alguns obstáculos que nós enfrentamos quando a gente pretende orar. Talvez esse seja a justificativa mais usada, né? Falta de tempo. Interrupções. Pensamentos vagos. Sonolência. Falta de perseverar. Alguém se identificou? Eu acho que eu estou nos 5 aqui já. Queridos, falta de tempo não tem justificativa. Não tem justificativa. Como que a gente resolve a falta de tempo? Põe na agenda. Priorizo. O nosso problema é que a gente não prioriza. Eu comecei a fazer um discipulado com uma pessoa. Num dia e num horário. Eu não vou faltar, salvo se acontecer alguma coisa que realmente não possa vir. E por que eu não faço assim com Deus? Deus, das 10 às 10:30 da noite, quando está todo mundo dormindo, está tudo sossegado, sem barulho, eu vou ter o meu tempo com você. E eu não vou faltar. Eu vou ter dificuldade? Vai. Você vai sentir sonolência, teus pensamentos vão estar em vários lugares. Quem sabe, dependendo do horário, tem algumas interrupções. Por isso que eu sugiro você orar de madrugada. Madrugada é o melhor horário que tem. Mas isso, né, determine aquele horário que você se sinta bem. Mas eu não vou faltar. Percebem a diferença? Queridos, a oração precisa ser vivida. A teoria está boa, não está? Não está legal ouvir a teoria? Tá, né? E você já deve ter aprendido muito mesmo. Nós falamos muito sobre oração. Desde a escola bíblica lá, né, Ju? Ju que veio da escola bíblica dominical. Mas se eu não viver, se eu não experimentar, não vai adiantar. A oração precisa ser sincera. Nós precisamos entrar diante de Deus, na sua presença, com sinceridade de coração. Vocês sabiam que tem um tempo muito especial também durante a oração que a gente faz pouco? Por isso que eu falei para você, deixa o pedido para o final, porque não vai dar tempo. Mas tanto quanto os pedidos que a gente faz demais, tem uma coisa que a gente não faz ou faz de menos. Ouvir a Deus. Aqui no CR nós falamos muito sobre escuta. Escuta ativa. Quem já fez escuta ativa com Deus? Pois é. Aí você fala, e na hora de Deus falar, vocês... acabou. 9:30, 10:30. Mas eu nem falei. Aí você está pedindo por aquela causa, e Deus quer te falar, e você não para ouvir. Escuta ativa. Tente fazer um teste. Vamos fazer um teste, não agora, quando você for fazer o seu devocional. Tente entrar na presença de Deus e não falar nada. Diga, Deus, eu só vou ouvir.
Pode até colocar uns fones de ouvido, né, algo que não, né, que te impeça de você ouvir distrações e barulhos e coisas do tipo. E marque quantos minutos você vai ficar ali. Você vai se decepcionar. Escutativa. E sabe qual é o momento que a gente faz isso? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso também. É quando estamos meditando. Meditar na palavra. Meditar no que Deus está falando. Ouvir o que Deus está falando. Isso é meditar. Aí nós lemos a Bíblia, né? Na maioria das vezes, porque é assim que nos foi ensinado, a gente entra na presença de Deus com uma oração relâmpago. Oração relâmpago. Tem inventário relâmpago e tem oração relâmpago também. Aí você vai para a leitura da palavra. Leu a palavra, você vai fazer outra coisa. Mas espera aí, você não meditou na palavra, você só leu a palavra. Tem diferença entre ler a palavra e meditar na palavra? Vocês se consideram, nós nos consideramos ovelhas de Deus? E como é que a ovelha faz? Vocês sabem ou não? Para comer, para se alimentar? Ela pega lá o matinho e ela engole de uma vez? Ela fica ruminando, né? Ela fica mastigando aquilo até gastar o dente. Olha que tremendo os princípios da ovelha. Ela come a palavra, ela rumina, quer dizer, ela fica meditando aquilo, absorvendo aquilo, mastigando aquilo. E sabe o que ela faz? Ela come. Sabe o que é o comer? Obedecer. Sabiam? Engolir a comida é obedecer. Nós fazemos isso? Pastor Reginaldo, como que eu ouço a voz de Deus? Tem duas maneiras principais. Ouvir o Espírito Santo no nosso coração. Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testifica no nosso espírito. Como que eu ouço a voz de Deus? Quando eu ouço o Espírito Santo. Quando eu ouço a voz de Deus, quando nós estamos em comunhão um com o outro. Sabiam disso? Eu acredito que se eu fosse levantar o testemunho aqui, todo mundo ia ter um testemunho de alguém que foi usado por Deus para falar alguma coisa para nós, não é verdade? Aí a maioria das vezes a gente faz igual a gente faz com Deus, né? Você encontra o irmão ali, oi, no corredor ali com aquela pressa toda. Aí Deus, não, mas peraí, eu tinha um negócio para falar para você através dele. Perdi a oportunidade. Quando o irmão tem algo para falar mesmo, ele vem atrás da gente, né? É assim. Irmão, eu tenho um negócio para falar para você. Ou senão ele entra em contato com você, preciso conversar com você. Não é assim? Duas formas de ouvir a voz de Deus. Tem outras, tá? Mas para mim são as principais. Sabe quando você está lá no grupo de passos e chega no final o teu facilitador, eu quero falar um pouquinho com você. Ali no momento da partilha ele não fala, né? Porque ali tem toda uma dinâmica que tem que ser respeitada. Mas ele, fica um pouquinho, irmão. Quero começar. Aí você chegou a Deus e me falou uma coisa aí, tá? Falou para eu tentar te ajudar nessa área aí. Vamos ver o que a gente pode fazer, o que a igreja pode fazer por você. Mas na maioria das vezes, quando acaba a reunião, a gente já sai com o pé lá na porta, né? Estou falando isso aqui para todos. Tem gente que gosta de ficar na reunião. Tem um grupo aqui que misericórdia. Então o que acontece? Não, isso é bom, não estou dizendo que é ruim. Através do Espírito Santo e através de pessoas, é assim que nós ouvimos a voz de Deus também. Aliás, deixa eu falar uma coisa para cada um de vocês. Se você não teve essa experiência ainda de ouvir a voz de Deus, eu vou pedir que você ore a Deus e diga, Senhor, eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Porque nós temos algumas vozes. E a gente, às vezes, tem dificuldade de fazer o discernimento das vozes.
Diga, Senhor, eu quero aprender quando é o Senhor que fala comigo ou não. Eu fiz isso já várias vezes. Hoje já sei quando é o Espírito Santo que está falando, quando é o Edinaldo e quando são outros. Tem outros também, outras vozes. Peça. Ele não vai falar comigo da mesma forma que ele fala com você. Então você precisa ter a sua experiência. E para isso você tem que pedir. Queridos, e qual é a importância da oração no processo de restauração? Vamos abrir lá. Filipenses 4, texto bem conhecido também por todos. Eu vou estender um pouquinho, mas eu prometo que não vai demorar mais, tá? Tem até as 9h30. Brincando. Filipenses 4, de 6 a 7. Olha o que diz a palavra. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Está aqui a resposta do título da palestra. Qual a importância da oração no meu processo de restauração? Saúde emocional. E aqui é tão tremendo que ele fala assim, não andeis ansiosos, não fiquem preocupados. Você quer uma solução para a ansiedade? Está aqui, ó. E ele fala com coisa alguma, quer dizer, em vez disso, ore, peça a Deus, agradeça por tudo que Ele já fez. Aliás, nossos grupos de passos, nosso ciclo 24 está terminando, né? Temos muita coisa para agradecer. O ano que vem eu vou ter muita gente para testemunhar aqui, agradecendo o que Deus já fez. Mas o processo continua. Ó, a irmã Angélica já até olhou lá. Ó. A irmã Angélica vai ser a primeira a testemunhar. Brincando, minha irmã. Agora, para concluir, eu quero falar sobre a oração sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. O que é o tal do orar sem cessar? E eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não quero que você pare de tentar orar sem cessar. Sabe o que significa orar sem cessar? É persistir, é perseverar na oração mesmo quando ela não for respondida. E aí, pastor Edinaldo, mas não foi isso que eu aprendi, não. Eu aprendi que eu tenho que estar orando em todo o tempo, em todo momento. É isso mesmo, está certo você. É no trânsito, é no carro, é dirigindo, é lavando a louça, é trabalhando. Porém, o orar sem cessar não é apenas aquele momento. Orar sem cessar requer um hábito de oração. Nós precisamos criar o hábito de oração. E quando você cria o hábito de oração, você vai ficar orando sem cessar. E você vai até se surpreender. Porque toda vez que nós tentamos orar sem cessar durante as nossas rotinas, a gente se frustra, não é verdade? Porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer, pensar, imaginar, fazer, sei lá, socorrer, cuidar, trabalhar. Mas quando eu tenho o hábito da oração, passou essas intempéries, eu já estou ali tentando orar de novo. É um exercício. É uma prática. Tem que criar o hábito. Agora não adianta fazer isso só um dia, né? Tem que fazer sempre. Sabe quem que ajuda a gente nesses momentos, não? Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda tanto que a Bíblia diz que nós não sabemos nem pedir. Ó. Nós gostamos muito de pedir, né? É o que mais a gente gosta de fazer na oração, né? Mas nem isso a gente sabe fazer. Quem que nos ajuda? Então, vou dar uma dica para você, tá? Quando chegar no momento da petição, lá no final, nos pedidos, lá no final da oração, bem no finalzinho, deixa por último. Mas, Espírito Santo, por favor, me ajuda, porque eu não sei nem como pedir. Sim? Então, o que é orar sem cessar? Hábito de oração. Quando eu crio o hábito de oração, a cada distração, a cada momento que eu for interrompido, eu vou tentar resgatar esse hábito de novo. Tentar orar de novo. É assim que a gente passa o nosso dia. Ah, mas pastor Edinaldo, eu acho que eu aproveito muito pouco quando eu tento isso.
Você aproveitou agora, no início, tal, daqui a pouco você vai ser automático. Deus nos dá essa condição, sabia? De estarmos fazendo outras coisas e orando. Se você não exercitou isso, exercite, faça uma prova. Eu estou olhando para vocês e estou orando. É possível? E eu quero terminar essa palestra com mais duas referências. Primeiro, eu quero ler uma frase aqui de Billy Graham, que fala muito sobre oração. Diz assim: feliz é o homem que aprendeu o segredo, feliz é o homem que aprendeu o segredo de se apresentar a Deus diariamente em oração. Isso é felicidade, tá? 15 minutos a sós com Deus em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias e remover montanhas. Foi Billy Graham quem falou isso. E eu quero terminar com Mateus ainda. Vou pedir para nós abrirmos lá em Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 9. E eu quero que você faça essa oração na sua casa, antes do seu devocional, e que você possa experimentar isso que esse texto está falando. Diz assim, Mateus 7, 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam para a nossa reflexão. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Eu quero terminar com essa reflexão. Eu quero que você entre na presença de Deus e diga: Senhor, eu quero experimentar o presente da oração. Eu desejo estar na tua presença, na comunhão contigo. Eu quero experiências. Você que já faz, já ora, já está há muito tempo na caminhada com Cristo, peça experiências novas de oração. Peça renovo. Diga: Deus, aquece de novo o meu coração em relação à oração. Diga: Senhor, eu quero experiências lá no meu trabalho, durante as minhas atividades, enquanto eu limpo a casa, enquanto eu faço outras coisas. Eu quero permanecer conectado. Me ajuda, Espírito Santo. E Ele vai te dar. Creiam nisso. A você que está pela internet, uma ótima semana, Deus abençoe, aguardamos a sua vinda aqui, e que você possa ter experiências de oração também espetaculares. Em nome de Jesus, amém.